love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos continuar com mais um vídeo sobre análise técnica, mais especificamente sobre o indicador MACD e como é normalmente usado para abrir e fechar posições. Em episódios anteriores já vimos como definir tendências e aprofundámos o indicador RSI e hoje vamos complementar com mais um indicador bastante utilizado. Já sabes que aqui no canal o meu foco está essencialmente na análise fundamental e macroeconómica, mas isso não significa que não aprendas alguns conceitos de análise técnica para te ajudar a otimizar os timings de entrada e saída do mercado. E começamos imediatamente por perceber o que é isto do MACD. A sigla MACD significa Moving Average Convergence Divergence, ou em português, a convergência ou divergência da média móvel. É um indicador de momentum, ou de impulso, que nos mostra a relação entre duas médias móveis exponenciais, ou conhecidas como EMAs, de 12 e 26 períodos. Médias exponenciais são diferentes de médias simples, no sentido em que as médias exponenciais atribuem um maior peso a eventos recentes. Isto torna-as mais sensíveis a variações de preço recentes do que as médias simples. Não vou entrar em detalhe nas fórmulas, mas acho que é importante que percebam este ponto. Ora, a relação que o MACD representa é precisamente a diferença entre a média exponencial de 26 períodos e a média exponencial de 12 períodos, que é a linha azul que vem na imagem. Mas não se fica por aqui. O indicador ainda usa uma outra média móvel, de 9 períodos, normalmente chamada de sinal ou trigger. O sinal é a média móvel de 9 períodos da linha que vimos anteriormente. Como podem ver, a linha MACD e o sinal vão se intersetando ao longo do tempo. Entre essas interseções, que já vamos estudar mais lá para a frente, existe uma diferença entre a linha MACD e o sinal. Umas vezes o MACD está por cima, outras por baixo. Estas diferenças entre as linhas representam-se através de um histograma. Quando a diferença é positiva, o histograma está a verde. Quando a diferença é negativa, o histograma é desenhado com cor vermelha. Fácil, certo? Agora que na imagem temos o indicador MACD completo, é imperial definir já alguns conceitos antes de passar às estratégias e exemplos reais. A primeira é que este indicador é mais apropriado para períodos diários. A segunda é que podes encontrar variações nas médias exponenciais em vídeos de outros traders. Eu aqui estou apenas a mencionar o que é mais comum, apesar de alguns traders adaptarem os períodos, os tais 12 e 26, à sua estratégia pessoal. E a terceira é que é um indicador de atraso, isto é, o preço do ativo move-se sempre antes do indicador te dar algum sinal. Mas vamos lá ver um exemplo real com a ação da Coca-Cola e já vais ver como é fácil de entender. Para colocar este indicador no TradingView, basta ires a indicadores, escreves MACD e selecionas o Moving Average Convergence Divergence. Depois, para configurar desta forma, vais ao indicador, carregas nas definições e escolhes as cores e formatos que mais te agradem. Lembras-te de mencionar que o MACD e a linha do sinal estão sempre a cruzar-se um com o outro? Estes são precisamente os pontos de interesse, os chamados crossovers. Uma estratégia, por exemplo, consiste em abrir uma posição quando a linha MACD cruza o sinal de forma ascendente, como vês neste exemplo, e fechar a posição no momento em que se voltam a cruzar, desta vez de forma descendente. Na gíria, estes crossovers chamam-se bullish crossover e bearish crossover, respectivamente. E é fácil de perceber porquê. Um sinaliza uma subida do preço e outro uma queda. Nesta imagem tens vários exemplos. Pessoalmente vou um pouco mais longe a adaptar esta estratégia e o ideal para mim é olhar quando o MACD cruza o sinal de forma ascendente e abaixo da linha zero. E depois só fecha a posição quando o novo cruzamento, desta vez descendente, se dá na parte superior do gráfico. Porquê? Bem, repara neste exemplo no ano 2021 entre março e junho. As linhas MACD e sinal cruzaram umas 4 vezes sem grandes benefícios no preço. Abrir posições quando o MACD está acima da linha zero, independentemente de cruzar o sinal ou não, pode ser um risco desnecessário. Além do crossover com o sinal, existe ainda uma outra estratégia, o crossover entre a linha do MACD e a linha zero. Apesar de pessoalmente eu não ser grande fã do mesmo. O conceito é idêntico, abrimos as
posições quando o MACD cruza no sentido ascendente e fechamos a posição quando o MACD cruza no sentido descendente. Por fim, a última estratégia é perceber as tais divergências que até estão incluídas no nome do indicador. Usando o mesmo exemplo de março do ano passado, uma divergência é fácil de identificar. O preço ia atingindo novos máximos, mas a linha do MACD mostrava máximos decrescentes. Isto é uma confirmação do sentimento negativo e que vai resultar ou numa lateralização ou mesmo numa queda do preço em breve. No início de 2022, o mesmo padrão pode ser observado e isto mostra-nos que podemos, desta forma, antecipar de alguma maneira quedas no valor do ativo. Vejamos outro exemplo prático, desta vez com a Viva. Podemos ver que se respeitasses a minha estratégia, em maio de 2021 e julho do mesmo ano, tinhas lucrado bastante nesse trade. Abrias posição quando o MACD cruza o sinal de forma ascendente e abaixo da linha 0 e fechas a posição quando o MACD cruza o sinal de forma descendente e acima da linha 0. Voltas a esperar nova oportunidade, que só chega em outubro desse ano. Fechas a posição em novembro e novamente uma trade com êxito. Em dezembro volta a aparecer a oportunidade, mas desta vez terias de esperar até julho deste ano para poder fechar a posição e muito provavelmente ias acabar a perder dinheiro, já que o preço não regressou aos $260. O que é que isto significa? Bom, que nenhum indicador nem nenhuma estratégia é infalível. Se assim fosse, ninguém precisava de vender cursos online. Seguia um indicador e estava feito. Infelizmente, os mercados não funcionam assim. Mas podes usar vários indicadores que em conjunto te ajudam a tomar decisões. Por exemplo, algo muito comum de se usar é o MACD em conjunto com o RSI que vimos no último episódio de trading. São indicadores totalmente diferentes e podem complementar-se de alguma forma. Por exemplo, podes ver que o indicador RSI indica uma sobrevenda uns dias antes do MACD identificar um crossover para abrir posição. Ou ao contrário, o RSI pode já estar em terreno de sobrecompra quando o indicador MACD te mostra o sinal para fechar a posição. Outro indicador que é talvez mais eficiente a complementar o MACD é o ADX. Vamos ter a oportunidade de analisar com detalhe este indicador noutro episódio, mas por agora o mais importante é que percebas que marca a força da tendência atual. As cores no ADX ajudam a perceber a direção dessa tendência. Vermelho é negativo, verde é positivo. Valores acima de 35, que é a linha tracejada amarela superior, indicam muita força na tendência, o que significa que qualquer crossover do MACD que exista nesta fase não vai ter força para mudar a tendência atual. E portanto, ou vai ser curtinho ou será uma lateralização do preço para continuar a cair. Reparem, por exemplo, no comportamento destes dois indicadores no par dólar euro. O ADX mostra-nos que este sinal de compra é um falso sinal devido à forte tendência negativa, inclusivamente com a linha a apontar para o infinito, e pode ter-nos poupado muito dinheiro. Isto significa que o dólar não vai subir face ao euro? Não. Significa que a tendência negativa tem muita força e que o mais provável é existir um teste à zona de resistência dos 97,63 cêntimos. Entretanto, o histograma forma um pequeno vale verde e o preço volta novamente a cair. Este histograma será suficiente para forçar um crossover do MACD acima da linha 0? Eu acho que não, mas é uma questão de acompanhar e ver como evolui. Como é lógico, isto não vai funcionar 100% das vezes, mas ajuda a perceber a direção de um ativo ou, se quiserem, a maior probabilidade da deslocação do preço num ou noutro sentido. E a parte positiva é que estes indicadores podem ser usados em todos os ativos, ações, obrigações, criptomoedas ou até mesmo Forex. Podes usar as contas de dinheiro fictício nas corretoras como a Trading 212 ou a Interactive Brokers para ir praticando estas estratégias e adaptando ao teu perfil. Da minha parte, eu peço-te só que deixes o teu like se aprendeste algo de novo com este episódio ou se vês utilidade nestes vídeos, para eu também ter uma ideia se devo ou não aprofundar esta playlist. Em relação a notícias desta semana, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia não se entendem. A Comissão Europeia aprovou, como já tínhamos visto na semana passada, um novo teto de preços para o petróleo e gás natural provenientes da Rússia, e esta semana saiu o Banco Central Europeu, através da sua presidente, a contestar a medida, por eventualmente ser disruptiva da estabilidade económica. Acham que é difícil perceber quem é que vai levar a sua avante?
eu não. No que respeita ao portfólio, fechou perto dos 23% de valorização, com $41 em dividendos recebidos nestes primeiros dias de dezembro. Conforme tinha alertado no episódio 100, reforcei a minha posição em duas empresas, a Brookfield Asset Management e a ASML, apenas no sentido de fazer ações completas. E fiz isto sem importar muito o custo de aquisição, porque para mudar da Revolut ou Drive Wealth para a Interactive Brokers, essa transferência não aceita ações parciais. Assim que foi mais uma compra forçada do que propriamente o aproveitar de uma oportunidade. Como também vos mencionei no último episódio, e porque sou apologista da transparência, subscrevi certificados de aforro com uma quantia de 5.000 euros. Esta quantidade permite manter o meu portfólio de investimento equilibrado e ao mesmo tempo beneficiar daquilo que vai ser, na minha opinião, um período prolongado de Euribor a 3 meses acima dos 2%. Em relação a notícias de dividendos, esta semana foi excepcional, com várias empresas a anunciar subidas no seu dividendo. A Broadcom, a Bristol Myers Squibb, American Tower e Pfizer, umas com aumentos maiores do que outras, mas que no fundo todas contribuem para aumentar a receita passiva do meu investimento. Outra boa notícia é que a Southwest Airlines vai retomar o dividendo já em janeiro. Esta foi uma das companhias aéreas que tinha cortado o mesmo quando começou a pandemia e volta desta forma também a contribuir para os retornos do meu portfólio. E é tudo por hoje. Resta-me pedir-vos que deixem o vosso like caso tenham gostado do episódio, considerem apoiar o canal subscrevendo aqui no YouTube ou através do Patreon, onde tem mais benefícios. Sigam-me no Instagram, onde vou subindo conteúdo durante a semana, e se querem receber uma ação gratuitamente, usem o código DIVIDEND na Trading 212. Da minha parte, desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.